vivermos melhor. Todos nós buscamos isso, né? Como transformar a nossa vida em algo melhor, como nos tornarmos mais felizes. Se nós formos comparar a nossa vida hoje com um modelo que existia há pouco mais de uma geração, é algo assim muito impressionante. Conforme o país, né, a expectativa de vida gira ao redor de 70, 80 anos, né, os mais civilizados, mais industrializados. Então, se nós considerarmos, né, um pouco mais de 80 anos, 100 anos, um século atrás, 1920, as condições em que a sociedade vivia eram condições assim muito precárias. Era um patamar de agressividade social, né? Boa parte dos homens saía com uma arma na cintura e era aquele esquema que as mulheres iam nos rios lavar roupa, né? O fogão era de lenha e, compreensivelmente, numa condição tão rústica assim, né? As famílias tinham 12, 14, 16 filhos. Nós não tínhamos muitas perspectivas de análises mais filosóficas da vida, basicamente uma sobrevivência, né? E grande parte da população vivia na zona rural, dependendo exclusivamente, né, de condições do campo. As cidades eram muito mais precárias e assim por diante, né? Hoje nós temos um salto. Se formos pensar em termos de humanidade, é impressionante. Pouco mais de 100 anos, né, desse cenário que eu descrevi, nós temos recursos de tecnologia, equipamentos, conforto, que realmente parecem inacreditáveis se pudéssemos falar isso para as pessoas que viviam há 100 anos atrás. E isso tem um propósito, né? Está muito bem colocado, né, em toda a obra de Kardec, né, que o avanço intelectual serve para que nós possamos fazer o avanço moral. E nós estamos agora nesse momento de darmos esse passo adiante no contexto moral, de entendermos de verdade o que é a vida. Porque se fôssemos buscar uma conversação há 100 anos atrás, com, né, um homem daquela época, que dependia de conseguir o alimento à custa do seu próprio esforço diretamente. As famílias comiam o que elas conseguiam plantar, criar, né? E os recursos eram muito precários. Então, compreensivelmente, não havia muito espaço para digressões filosóficas, né? Falarmos qual é o sentido da vida. Possivelmente responderia: olha, o sentido da vida é sobreviver. Hoje nós já temos condições, recursos e tempo para pensarmos com mais profundidade o que é que nós estamos fazendo aqui. E o nosso guia, o nosso modelo sempre é Jesus. Kardec perguntou isso: qual é o guia, o modelo? E a resposta foi assim, extremamente precisa, né? Pontual, objetiva: Jesus. Então, para que nós possamos compreender de verdade a nossa vida, é fundamental nós buscarmos compreender as lições que Jesus nos passou. E certamente uma das lições mais difíceis de compreendermos são as bem-aventuranças. Não por acaso Eurípides Barçanufo, antes de se converter ao Espiritismo, ele era católico, ele não conseguia compreender as bem-aventuranças. Como pode haver bem-aventurança na aflição? Jesus falou isso: bem-aventurados os aflitos. E para nós isso realmente é confuso, né? Como eu posso ter alguma alegria, alguma bem-aventurança em um momento ou em uma vida de aflição?
Mas se nós quisermos compreender as lições de Jesus, nós precisamos buscar em Jesus as respostas, aclaradas pela luz do Espiritismo. Porque Jesus também falou: meu reino não é deste mundo. E isso abre para nós a compreensão de maneira assim, muito evidente sobre a realidade espiritual. Ou seja, enquanto nós quisermos compreender as lições de Jesus, a vida de Jesus, ou a nossa própria vida, sob a ótica material, nós não encontraremos sucesso, não lograremos êxito. Porque a nossa essência verdadeira é espiritual. Nós estamos aqui. Nós não somos essa condição passageira. Se nós pegarmos as circunstâncias mais valorizadas do ponto de vista material, juventude, beleza, riqueza, poder, saúde, se formos perguntar, para nós mesmos, quais são as condições necessárias para a felicidade, com certeza esses critérios estariam presentes. Mas vamos constatar algo muito elementar, muito óbvio. Tudo isso que eu falei é passageiro. A Terra já observou, enquanto planeta, homens poderosíssimos. Analisando a história, tivemos diversos exemplos de homens que, à época, dominavam todo o mundo conhecido. Tinham um poder absoluto. Onde estão esses grandes conquistadores? Passaram. Pessoas riquíssimas de agora ou do passado vão ter esse título, de pessoa mais rica do mundo por um tempo. Depois vão deixar essa terra, ou a riqueza muda de dono. Beleza também. Hoje, regularmente, nós recebemos, às vezes, pelo WhatsApp, essas animações que mostram personalidades belíssimas da história do cinema ao longo do tempo, com o passar das décadas. E é algo assim natural. Passa. Então, enquanto nós nos fixarmos nesses parâmetros temporais ligados à matéria, nós nunca vamos compreender as lições de Jesus. E nem vamos encontrar a nossa felicidade. Então, esse conceito que Jesus falou, meu reino não é deste mundo, equivale a nós. Nós estamos de passagem neste mundo. E precisamos compreender a realidade da vida para além da matéria. Senão as bem-aventuranças nunca vão fazer sentido. É impossível considerar bem-aventurança na aflição se fixarmos o nosso olhar aqui. Agora, se formos compreendendo outros conceitos de Jesus, a situação vai ficando melhor. Porque Jesus também falou, ninguém verá o reino de Deus, o reino dos céus, se não nascer de novo. E a reencarnação vem como chave extraordinária para descerrar as portas que nos permitem a compreensão da vida. Porque aí todas as adversidades interpretadas à luz da reencarnação começam a fazer sentido. Aí a bem-aventurança na aflição começa a fazer algum sentido. Por quê? Se nós constatarmos que a vida realmente é uma só, mas os corpos são vários, que nenhum de nós está começando a sua trajetória evolutiva na presente existência, aí tudo começa a fazer sentido. Compreensivelmente, não vamos conseguir interpretar todos os dissabores enquanto encarnados. Graças a Deus. Porque se tivéssemos compreensão clara da enormidade de faltas que já praticamos,
dos desafetos que estão ao nosso redor, dos crimes que praticamos contra os nossos familiares agora, dificilmente nós conseguiríamos manter a cabeça erguida e um sorriso no rosto. Mas a perspectiva de interpretarmos as nossas aflições à luz do processo reencarnatório é uma libertação. Porque aí todas as adversidades podem ser equacionadas. E quais são as adversidades que permeiam a vida de todos nós? Problemas de saúde. Nós temos, tivemos ou teremos. Mas se nós interpretarmos o problema de saúde como uma etapa de superação, é algo totalmente diferente. Porque o que faz diferença nesta vida não é o evento em si, é o nosso olhar sobre aquele evento. Tem um livro que eu já comentei aqui várias vezes, do André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Este livro, junto com outro do André Luiz, Sexo e Destino, são os que tratam com mais detalhes de uma trama específica, E a vida continua também. Esses 3 livros, eles não são assim tão pulverizados em diversas lições. Eles se concentram basicamente em um núcleo pequeno de pessoas. Entre a Terra e o Céu, nós temos ali uma situação que é impressionante. Nós temos um pai, o Amaro, que ele por 2 vezes passa por uma situação enlouquecedora de dor. Ele tem um filho que chamava-se Júlio, que morre afogado. E ele tinha um vínculo grande com o filho. O menino com 8 anos morre afogado e foi uma tragédia. Ele já tinha perdido a mulher, era viúvo. E aí quem estava no momento do afogamento com o filho era a segunda esposa dele, que era a madrasta, e que tinha um pouco de ciúmes do menino, do vínculo que ele tinha com o pai. Ela fez um mecanismo de culpa por não ter zelado os cuidados com o enteado, afundou-se numa depressão, era obsidiada pela primeira esposa dele, que era a Odila. E aí a prece de uma menina, que era a filha mais velha do Amaro, a Evelina, e ela fazendo preces para a mãe. E a mãe era obsessora da segunda esposa. Até tem um conceito interessante, que é a prece refratada. A mãe não tinha condições de atender, nem percebia a menina fazendo prece, mas benfeitores ouviram. E não foi qualquer benfeitor, foi o Clarence, ministro de nosso lar, o mesmo que havia socorrido André Luiz no umbral. Isso é outro conceito fantástico, A gente pensa sempre que os espíritos muito evoluídos estão lá nas altas esferas, discutindo criações de nebulosas, fusão de supernovas, e eles estão entre nós. Veja, um ministro de nosso lar, e ele se ocupa por um largo período de tempo em atender um caso, um núcleo ali familiar. Certa vez também Chico Xavier estava visitando um leprosário em Goiânia, e logo na entrada ele se comoveu demais. E aí as pessoas pensavam, Chico estava se comovendo porque as pessoas já estão num sofrimento muito grande. E ele falou assim, na verdade, eu me comovi muito por ver Francisco de Assis, que acabou de sair do leprosário, ele estava visitando os enfermos. E isso realmente é algo que nos comove, E não poderia ser diferente, Jesus, da condição de espírito puro, veio reencarnar na Terra, numa Terra bem mais atrasada do que hoje, por amor. Então, voltando ao livro Entre a Terra e o Céu, as preces de Evelina, a filha mais velha de Amaro,
foram o gatilho para que houvesse, né, todo um recurso extraordinário para aquele núcleo familiar. E aí há uma reharmonização do casal, da família, e o mesmo Júlio reencarna agora pela Zulmira, né, que era a segunda esposa. E com um pouco mais de 1 ano de idade, o mesmo espírito, ele morre por uma infecção severa de garganta. Então, lendo o livro, eu falo assim, nossa, mas não é possível, gente, como que esse pai ficou viúvo, jovem, o filho querido dele morreu afogado e o outro morre com infecção. Aí que vem a aplicação prática do roteiro de Jesus. Do ponto de vista material, é uma série de desgraças. E do ponto de vista espiritual, é a redenção. Porque esse Júlio havia se comprometido com questões referentes ao suicídio por 2 vezes. E ele havia voluntariamente lesado o seu perispírito. As 2 existências curtas serviram como estratégia de reorganização perispiritual, para que depois ele pudesse vir em uma existência longa, profícua, em algum momento posterior. Mas e o sofrimento dos pais? Os pais haviam sido os artífices da tragédia passional que o conduziram às experiências relacionadas ao suicídio. E agora, vinculados, né, se empenhando com todo carinho, com todo amor, para que aquele espírito pudesse se reajustar, estavam também se reajustando perante a própria consciência. Então, as adversidades, por exemplo, de saúde, precisam ser interpretadas como uma oportunidade de redenção. É como uma situação que, hoje não sei, a maioria das casas hoje em dia tem um telhado meio escondido, né? Se eu não me engano, né, tem uns especialistas aqui que gostam de construção, mas acho que é minimalista que chama, né? Que o telhado não aparece. Mas na minha infância as casas todas tinham um telhado bem aparente, né? Tinha aquele beiral assim. E eu me lembro, né, era comum, a gente gostava de subir, dar um jeito de subir no telhado, via onde era um pouco mais baixo, pulava lá de cima, né? Uma altura que não era exorbitante, né? Uns 2 metros. Assim. Era comum as mães falarem, né? Filho, não pula isso aí, é perigoso. Não pula, é perigoso. Cuidado, na hora você torce o pé, cuidado. Mas a gente acha graça, né? E vai, pula e pula. Aí depois, né, um dia, depois de 40 pulos, 1 hora, a criança cai e quebra o pé. E geralmente a gente fala assim, é praga da minha mãe, né? A mãe por 30 vezes advertiu, cuidado, é perigoso, não faça isso. Aí cai, quebra o pé. Aí colocou o pé. Hoje tem um sistema de gesso aí que é bem mais leve, né, o processo, né? Mas antigamente o gesso raiz mesmo, né, o pessoal aqui vai conhecer, era um estorvo, né, de 4, 5, dependendo da área engessada, 4, 5, 10 quilos de gesso. E o gesso representa o quê? A oportunidade do tecido ósseo se reparar. Mas adianta a gente ficar revoltado com o gesso? Não. O gesso é castigo? Não. Teríamos oportunidade de evitar aquele gesso? Nesse caso que eu dei, sim, né? Se tivéssemos tido um pouco mais de prudência. E é um estorvo, mas é a oportunidade de redenção. Agora, é fundamental, durante o período de reparação tecidual, é fundamental que a gente aprenda a lição. Porque se eu ficar só praguejando contra o gesso, na hora que eu tirar o gesso, se eu subir de novo no telhado e pular, a fratura pode ser pior. Então, cada um de nós aqui carrega um gesso na sua vida. Ou é no relacionamento familiar, ou é na saúde, ou
questões financeiras ou da carreira, cada um de nós aqui tem o seu próprio gesso. A questão hoje, que nós não estamos mais como há 100 anos atrás só sobrevivendo, a questão é nós termos o discernimento, a inteligência espiritual de olharmos para o gesso que carregamos nessa vida e nos perguntarmos: o que eu fiz de errado? Por que será que eu tenho que carregar esse gesso aqui? O que será que está acontecendo espiritualmente? Qual que é a oportunidade embutida nesse processo? Porque se nós não fizermos isso, nós corremos um sério risco de tirarmos o gesso daqui um pouco, subirmos no telhado de novo e talvez termos uma situação mais difícil. Então, tudo nessa vida depende do olhar que nós aplicamos sobre as adversidades que nós temos. Os eventos em si têm uma importância muito relativa. Lógico, tem situações que são difíceis, desagradáveis, não é fingir que aquilo é bom. Mas o que determina realmente se o evento é bom ou ruim são as consequências. No outro livro do André Luiz que eu citei aqui, Sexo e Destino, tem uma situação ali muito trágica, né? Que a Marita é atropelada e fica alguns dias em coma, né, inconsciente no hospital, e depois, muito jovem ainda, retorna à pátria espiritual. É lógico, isso é muito triste, muito difícil, né? Um momento assim, dramático do livro. Mas foi este evento que viabilizou ao seu pai, Cláudio Nogueira, o despertar para a realidade espiritual. E o benfeitor que assiste essa família, né, diretor do Instituto Almas e Irmãs, vinculado ao nosso lar, o diretor, o espírito Félix, num dado momento ele se comove, comentando com o André Luiz: 15 dias, 2 semanas, com a filha em coma, foram mais estratégicos do que 50 anos de tentativas, de sugestões, intuições, para que o Cláudio Nogueira despertasse para a realidade espiritual. Então, foi divertido para ele acompanhar a filha em coma. Ele ainda trazia um grave erro na consciência. Claro que não. Não foi divertido, não foi alegre. Mas foi algo extraordinariamente importante para o seu despertamento. A ponto que, e essa é uma consideração minha, possivelmente se não tivesse acontecido aquela tragédia, ele desencarnaria numa situação muito difícil. Mas graças a esse evento, ele desencarnou pouco tempo depois, poucos anos depois, com tamanha lucidez espiritual, ele se vinculou ao espiritismo, que recebeu dos benfeitores, do próprio Félix, autorização para permanecer como guardião da família que ficara na Terra. Então, a filha ter sido atropelada, né, e ter desencarnado daquela maneira, foi algo divertido? Não. Mas representou a redenção para ele. E como nós temos agora tantas possibilidades de compreender essa informação de Jesus, ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo, que o Cláudio, antes de desencarnar, já havia constatado que a outra filha dele, a Marina, estava grávida e era a Marita que voltava à matéria, agora sendo filha da antiga irmã. Então a reencarnação nos traz essa perspectiva de ampliação ao infinito das nossas perspectivas. Aquilo que representa hoje um grande estorvo, na verdade, se tivermos, né, a compreensão clara daquela situação, significa a nossa grande chance de redenção, de reparação.
Mas isso só vai acontecer se nós nos aplicarmos a tentar compreender aquele processo. Não vale só esperar o tempo passar. A passagem do tempo em si não resolve nada. A passagem do tempo em si é responsável pelo desgaste natural da matéria, pela modificação de circunstâncias da natureza. Mas o nosso aprendizado, ele precisa acontecer de maneira ativa, consciente. Eu preciso querer compreender. E nesse processo de querer compreender, a maneira de nós olharmos para os fatos é o que faz toda a diferença. Tolstói narra um conto, né, que em certa ocasião Jesus teria caminhado, né, com seus discípulos, quando um pouco mais adiante do caminho vinha, né, trazido pelo vento, um odor fétido e pútrido, muito incômodo. E ele dos discípulos se adiantou e voltou, né, explicando a razão daquele odor desagradável. Era um cão, morto já há algum tempo, exalando então os odores pútridos da decomposição cadavérica. E aí os discípulos todos começaram a mencionar cada qual um dos aspectos desagradáveis daquela situação. Era o odor pútrido, lamentável que havia ficado logo à margem do caminho, que infelicidade que era justamente beirando o caminho mais curto, senão teriam que dar uma volta. Foram se aproximando e aquela cena era horrorosa, né? E Jesus teria ficado em silêncio. E quando chegou bem perto, olhou para aquele animal e teria comentado: mas que belos dentes ele tinha. E aí os discípulos então se calaram. E Jesus fez esse comentário e seguiu em frente. Não se desviou do caminho, como alguns queriam fazer. Enxergou algo verdadeiramente belo ali, deixou de lado os aspectos menos interessantes e seguiu exatamente o mesmo caminho. E a nossa vida é isso. Todos nós temos ao longo do nosso percurso situações com vários aspectos desagradáveis. Mas temos que ter essa capacidade de enxergar o que é que tem de bom, o que é que tem de útil ali. Em uma das reflexões do nosso querido amigo José Antônio Vieira de Paulo, ele comenta, né, um pouco sobre isso. Que, aliás, está ali no capítulo 5 do Evangelho, né, no item 13, quando fala que nós podemos abrandar ou piorar as nossas provas conforme o olhar que nós aplicamos. E hoje é um conceito, né, muito usado na psicologia, que é ressignificação. O mesmo evento, se você conseguir ressignificar, ele pode se transformar de algo catastrófico em algo realmente redentor. E o José Antônio conta uma passagem muito interessante, que numa ocasião um amigo dele, né, pediu auxílio para ele logo cedo, porque em uma viagem para Curitiba, de ônibus, houve um acidente com o ônibus, o ônibus perdeu o controle, derrapou, tombou, e naquelas serras, né, naquelas curvas, né, da serra ali perto de Curitiba, o ônibus ficou assim muito próximo de um precipício, sendo retido somente por aquelas guias de proteção. E esse amigo do José Antônio, ficou assim várias horas, né, com aquele griteiro dentro do ônibus: vamos morrer, vamos morrer. E ele, de onde estava, só conseguia ver a guia de proteção lateral, né, da curva, e logo depois do precipício. O socorro chegou, ninguém morreu, e ele ficou muito abalado e foi procurar o José Antônio dizendo: olha, me dá um calmante, assim, que eu estou assim transtornado de pânico. E José Antônio disse assim: mas o que ficou gravado na sua mente? Não me sai da cabeça o terror que eu passei
de ver aquela guia pintada de branco e as pessoas gritando: vou morrer, vou morrer, vou morrer. E eu estou em estado de pavor por causa dessa imagem. Aí José Antônio respondeu para ele assim: você já pensou que foi justamente essa guia branca que impediu que o ônibus colasse a ribanceira? Então, na verdade, você está com uma associação da guia e as pessoas gritando: vamos morrer. Mas a guia foi a salvação de vocês todos. Ninguém morreu. Vocês têm segurança, graças à guia. E José Antônio conta que, quando ele falou isso, o semblante do amigo dele mudou. Ele falou: é verdade. É verdade. Então isso serve para tudo na nossa vida. Como aquela história clássica também, né? Que havia um senhor muito sábio e ele tinha um cavalo que puxava o seu arado de agricultura. E numa certa ocasião descuidaram da porteira e o cavalo fugiu. E as pessoas chegaram: puxa, mas que azar que você teve em perder o seu cavalo, que era a sua força motriz aí no arado. E o Senhor respondeu: olha, se isso foi bom ou ruim, o tempo vai dizer. Depois de alguns dias o cavalo voltou, trazendo com ele mais 2 cavalos selvagens que vieram acompanhando. Aí as pessoas voltaram e refizeram o comentário: puxa, mas que sorte você teve, né? Agora você tem 3 cavalos. E o Senhor disse: vamos ver, se foi bom ou ruim, o tempo vai dizer. O filho dele quis domar uns cavalos selvagens, montou sobre ele, caiu e quebrou a perna. Aí as pessoas: a gente se enganou, foi um grande azar isso aí. E o Senhor disse: vamos ver o que vai acontecer. Iniciou-se uma guerra com o povoado vizinho, o exército veio ali recolher, o filho dele com a perna quebrada foi poupado de ir para a guerra. E a história poderia continuar indefinidamente. Porque nós não sabemos, o nosso olhar é muito limitado nas questões materiais. Nós não sabemos, em verdade, os desdobramentos das situações advindas. Mas se nós procurarmos em tudo vislumbrar qual é o aprendizado que está inserido nesta situação, o que eu posso crescer espiritualmente com este evento, tudo fica mais fácil. Mas se nós focarmos só no peso do gesso, aí é difícil. Porque não adianta fingir que o gesso não incomoda. Eu quebrei, né, a perna uma vez. Né? Eu estava no colégio agrícola. E era um gesso raiz, né, lógico. Mais de 30 anos isso. Né? Então o gesso raiz era assim, né? Era uma semana na cama, depois eles colocavam um saltinho. Né? E eu não podia perder muitas aulas, voltei para o colégio agrícola, que é uma fazenda, né? Até hoje é uma fazenda. Então imagina o sucesso que foi, né? A gente só andava de bota de borracha lá, então um pé na bota de borracha, pé direito, pé esquerdo na bota de gesso. E uns 2 dias, aquela partezinha mais fina do gesso que ficava debaixo dos dedinhos quebrou, né? E só terra, né? Mato. Então eu andava aquilo e aquilo lá ia varrendo o chão, né? Aí quando deu o prazo eu fui tirar, aquilo estava assim encardido, né? De terra. E a enfermeira foi tirar, aí começou a sair semente, pedaço de milho, né? Agora eu estou até com medo de sair um bicho aí de dentro, né? Vai ser um jacaré daí. É incômodo mesmo. Mas o nosso olhar é que vai decidir se eu serei capaz de agradecer pela reparação que está acontecendo ali no meu tecido ósseo, se eu vou pensar qual é o aprendizado que eu preciso incorporar, ou se eu vou ficar praguejando 40, 50 dias do peso daquele gesso, sem ter aprendido nada. Então esse é um bom exercício para nós. Cada um de nós pensar, qual é o gesso que eu tenho carregado na minha existência? Às vezes não é só o pé.
Tem gente, né, eu brinco com uma amiga minha que ela quer pagar 50 encarnações em uma, né? Então tem gente que vem com o braço engessado, a mão engessada, o colar de proteção no pescoço, né? A gente vem com pendências em várias faces, né? Em diversas frentes de trabalho na vida. Tudo bem. O que é que eu tenho que aprender com isso? E eu tenho que achar um jeito de agradecer. Eu preciso encontrar um recurso de agradecer. Por quê? Porque Deus é amor. Deus jamais permitiria uma adversidade qualquer se não houvesse uma necessidade extrema de aprendizado naquele campo da nossa evolução. Então, quando nós reclamamos da vida, quando nós praguejamos, quando nós nos tornamos infelizes com alguma dificuldade na nossa vida, de certa forma nós estamos questionando a sabedoria divina. Quando nós falamos assim, eu não merecia isso. Eu não aguento isso. Em verdade, nós não estamos tendo a aceitação devida da bondade suprema de nosso Pai. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier por que ele não procurava, né, um grande especialista para tratar os olhos. O Chico sempre teve problema com os olhos, né? Aliás, ele teve vários problemas de saúde. Teve problema na próstata, no coração, na vista. E ele se tratava, ele não era assim negligente, a ponto de dizer, não, o corpo é passageiro. Não, ele se tratava dentro do possível. Mas em certa ocasião perguntaram para ele assim, Chico, por que você não vai, né? Hoje ele já estava com uma certa idade, né? Já era muito conhecido, muito querido, muito amado. Por que você não vai para um grande centro, né, de saúde e pede auxílio, né, de algum benfeitor, né, do contexto espírita que possa patrocinar isso para você? Né? E ele sorriu e disse assim, olha, tenha cuidado, né? Dentro das minhas possibilidades de ação, eu tenho zelado do meu corpo, mas eu percebo que nesses processos de enfermidade do corpo, eu estou depurando algumas questões espirituais. Então, eu já estou acostumado, né, com a minha angina, já estou acostumado com o meu problema na vista. Se eu resolver isso, como eu tenho necessidades evolutivas, alguma outra coisa vai aparecer. Prefiro lidar com essas que eu estou acostumado. É um mecanismo assim tão interessante, porque ele não era negligente, ele cuidava, fazia o que estava ao alcance, mas ele entendia que algum significado existia naquele processo. Não se revoltava. É a resignação proativa. Aceito, resignação, com proatividade. O que estiver ao meu alcance, vou procurar fazer. Mas sem se revoltar, sem se rebelar e sempre buscando o aprendizado. Isso nos exige bastante, né? Talvez uma das passagens mais comoventes do livro Nosso Lar seja no último capítulo. O André Luiz, desde que ele foi recolhido, ele sempre pedia informações da família na Terra, né? Da sua esposa Zélia, dos filhos. E tanto a mãe dele, quanto o Clarencio, Lísias, todo mundo era meio evasivo, né? Ninguém era assim muito enfático. Às vezes ele tinha ímpetos de pedir para visitar, mas ele foi percebendo que as pessoas adivinhavam, se antecipavam às suas necessidades, aos seus desejos. E ele, né, teve o discernimento de compreender que se ninguém lhe estava proporcionando a visita aos familiares na Terra, alguma razão deveria ter. Até que depois de um tempo, ele já era trabalhador de Nosso Lar, né, já tinha participado de diversas missões, né, nas regiões de sofrimento,
estava lá nas câmaras de retificação, né, com a Narcisa. Aí, num dado momento, Clarencio fala: amanhã eu vou visitar o plano terrestre, você gostaria de ver sua família? E ele ficou exultante, né? E aí, quando ele chegou, ele entendeu por que o haviam privado daquela visita. Sua esposa estava consorciada novamente. O segundo esposo dela, né, estava muito enfermo. O filho mais velho, negligenciavam totalmente a memória paterna. E só a filha mais nova, né, tinha um pouco de carinho, uma lembrança assim, mas era repreendida pela mãe, que não queria que o Ernesto, né, o segundo esposo, se magoasse, né, com a lembrança do primeiro marido dela. Os móveis diferentes, a casa toda mudada. E ele falou que foi um golpe rude para ele. Né? É divertido, né, essa cena que ele teve que encarar? Não é. Talvez o que todos nós gostaríamos ou imaginássemos, né, é que a família, né, cultivasse a nossa memória, se nós partirmos antes, né, que houvesse aquele zelo, aquele carinho, né, e para o comportamento da época, para os padrões da época, possivelmente talvez ele esperasse que ela ficasse sozinha, né, viúva. Hoje talvez isso já é um pouco melhor compreendido, né, mas há várias décadas atrás, né, quase 100 anos atrás, talvez o cenário fosse diferente. E aí ele se viu numa situação muito desafiadora. Mas ele foi lembrando das vivências que ele teve enquanto trabalhador de nosso lar. Ele fez algo que nós todos temos obrigação de fazer, que é uma recomendação de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, ele se colocou no lugar da esposa. Se ele tivesse ficado viúvo, ele mesmo se responde, certamente teria se casado novamente. E ele não havia plantado sementes de religiosidade na família. E aí ele resolve então dar um passo adiante, fazer daquela aflição uma etapa de aprendizado. E aí ele, usando os recursos do pensamento, da sintonia mental, ele pede socorro aos trabalhadores de nosso lar que vêm, o acodem, né? E ele começa a ministrar recursos fluídicos, energéticos, do plano espiritual e da natureza, né? A própria Narcisa que ele havia ensinado, e começa a atender o atual marido da antiga esposa. E ele responde bem ao tratamento. Havia algumas entidades desequilibradas no ambiente, que são, pela mudança vibratória, afastadas. E aí, depois de vários dias ali junto ao antigo núcleo terrestre, ele percebe que a harmonia começa a se instalar. E então Clarencio, né, que o acompanhava regularmente, Clarencio o tranquiliza e diz para ele que a situação estava sob controle e que ele poderia voltar para reassumir seus deveres na colônia espiritual. E aí, quando ele retorna então ao nosso lar, é uma cena comovedora, é muito emocionante. Quando ele chega em nosso lar, centenas de pessoas o aguardavam. Amigos, os pacientes em melhores condições, trabalhadores, Lisas, Narcisa, todos estavam ali para recepcioná-lo e ele mudaria de categoria dentro da colônia espiritual. Clarencio fala assim: André, você estava até então aqui como meu tutelado, mas agora que você conseguiu superar as limitações dos apegos terrestres, e você demonstrou isso ativamente da maneira mais desafiadora, você agora retorna como cidadão de nosso lar. André Luiz se comove muito, né?
e ele percebe uma lição extraordinária. Que, embora a importância fundamental dos laços consanguíneos, todos nós estamos aqui para aprendermos a lição da verdadeira família universal, né? Que somos todos nós. Ele transformou aquele momento de aflição que ele teve, visitando o seu lar terrestre depois de vários anos, transformou aquela aflição em uma estratégia de redenção. Se nós fizermos isso, nós vamos entender por que são bem-aventurados os aflitos. Porque a aflição não é um castigo. A aflição é a nossa chance, a nossa grande oportunidade de redenção. E para que isso aconteça é fundamental ressignificar o evento que nos entristece. Se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse Jesus, aquilo que parece triste, que parece morte, que parece doença, pode ser ressignificado como cura, como vida espiritual, como redenção, como crescimento. Que Jesus nos ampare, nos abençoe hoje.